contra o Mirassol. É isso que a gente quer, Lúcio. Já chega, já estreia, já treinou, bora pro jogo. E montar. Olhando do ponto de vista tático aí, né? O Cruzeiro trouxe 3 pontas numa talagada só. Um que é mais ponta esquerda, um que é mais ponta direita e o Lúcio que faz esses diversos papéis no ataque. Olha ele aí! Fala, Samuca! Gostou da apresentação do Lúcio? Fala, Caramujo. Pô, já fala bem aí, né? Dá pra entender tudo. Ficou um tempo, claro, no Bahia, né? Então, mas nem sempre essa é a regra. E gostei, tá? Chegou animado, hein? E querendo, inclusive, ser comprado aí. Tava até acompanhando vocês falando sobre. Treinou normalmente, como o Wesley treinou também, assim como o João Costa também treinou. Então, todo mundo no bid, relacionar todo mundo, bora lá. 60 mil no Mineirão, caras novas aí pro decorrer do jogo. Não acho que o Arthur Jorge, como a gente falou, né, vai começar com algum desses jogadores. Se começar também, faz parte, mas eu acho pouco provável. Então, relacionar esse povo aí e a gente ver novas caras, né? E tomara que não seja pra gente xingar, né, Caramujo? E sim pra nos dar alegria. Não, é isso, a gente tá na expectativa que seja um jogador para acrescentar, né, para trazer talento aí, e uma coisa que o Mike falou é interessante esse ponto de onde o Lúcio estava, e ele citou também o fato de ter perdido espaço na seleção, né, na seleção uruguaia ali, que ele estava sendo convocado, e quando foi para a Arábia perdeu um pouco de espaço. De certo modo, foi uma coisa que aconteceu um pouquinho com o Gerson, né? O Gerson era uma figurinha carimbada nas convocações da seleção, foi para a Rússia e acabou sumindo um pouco e custou a ele uma Copa do Mundo. O Lúcio também poderia ter ido, né? Entre os 26 ali. Você poderia. Para a Copa, até porque o Uruguai, meu Deus, viu? Meu Deus, na seleção uruguaia na Copa do Mundo. Mas é um jogador que ter também esse objetivo de retornar à seleção, ainda mais no momento de transição da seleção uruguaia, pode ser importante, né? Porque estão precisando de novas referências e qualidade técnica, a gente falou aqui em outro momento. Ele foi um cara que ganhou, por exemplo, ganhou não sozinho, né? Mas foi o cara que fez o gol num título de Mundial Sub-20. Então, no país, é um cara que tem um cartaz importante também. Por exemplo, o Canóbio foi titular até do Uruguai na Copa, né? E, sinceramente, eu acho o Lúcio bem mais jogador que o Canóbio. Inclusive até pelo que fez no Brasil mesmo. E grande fã do futebol do atleta Canóbio. Você é fã do Canóbio? Cara dele. Entendi. Então, pra vocês verem assim o nível, né? E como eu disse, ele chega no Bahia, assim, ele foi a grande contratação, talvez. Claro que teve o Everton Ribeiro, mas aí é um outro formato, né? Mas pensando nesse Bahia City, né? Que todo mundo achava, nossa, agora eles vão contratar jogadores promissores da América do Sul, de grande potencial, para poder formar e vender pro City depois. Vender não, né? Transicioná-la pro City depois. E ele foi esse grande cara, né? Talvez de todo o projeto do Bahia até então, que buscou grandes jogadores, mas ele foi a cara disso que a gente imaginava que fosse fazer, né? Acabou não rendendo, como eu falei, uma mudança lá pra Europa em alto nível, só que ainda assim rendeu uma grana preta lá pros cofres do Bahia e do Grupo City. E pra ele, né? Pra ele também. São escolhas aí que são feitas e, obviamente, perdeu espaço na seleção. Todo mundo que vai para esses mercados tem que estar ciente que isso é um risco que se corre. E espero que ele retome esse espaço, porque vai significar que ele está sendo importante, está jogando bem no Cruzeiro e é sempre importante quando o atleta vem com esse cartaz, né? Com essa... de pelo menos ele já ter estado no radar da sua seleção em algum momento, né? É mais um indício da qualidade técnica, da capacidade de estar ali entre os melhores do seu país. Obviamente que a seleção do Uruguai passa por algumas questões, mas pela idade que ele tem, pelo potencial, tem tudo para estar nesse ciclo da Copa de 2030 e só depende dele. Acho que tá chegando em um clube super organizado, com um ótimo treinador, que precisa dele, nesse momento precisa muito de um jogador como ele, e aí depende dele agarrar suas oportunidades para ser relevante, importante no Cruzeiro e, como consequência, voltar a ser lembrado pela sua seleção, que tem Canóbio, né? Teve Canóbio como titular na Copa do Mundo, que tem Penteado de craque. E para por aí, né? Só skin mesmo. Tem aquele sketch do Porta dos Fundos, não, do Falha de Cobertura, né? Que um comentarista falou que na Copa que achava que esse era jogo pra Canóbio e segundo eles foi a maior crítica a um jogo de futebol que eles já viram.
Monstro, muito bom. Meus amigos. Então, Ô Caramujo, só acrescentar mais uma favor. coisinha que acredito também que vai ser importante para esses outros jogadores que estão no Cruzeiro, por exemplo, o Arroio, né? É um cara que tá já integrado ao profissional, obviamente, né? Um cara que tem sido titular do Cruzeiro, já mostrou futebol e tá numa fase ruim. Pode ser a decorrência da lesão, que ele ainda não se recuperou totalmente, né? Não tá com aquele ritmo, pode ser um momento ruim mesmo, mas ter esses novos jogadores que chegam com fome, como você falou, com a possibilidade de ficar no clube, né? Se eles gostarem da cidade, gostarem do clube, se eles jogarem bem e forem adquiridos por empréstimo, no caso do João Costa e do Wesley, ainda começando a construir sua carreira, é uma forma desses caras também, que já estão no elenco, um exemplo, o Arroio principalmente, crescerem o futebol, né? Porque hoje, a gente olha pro elenco do Cruzeiro, no time que jogou, e assim, o Arroio vai jogar, estando bem ou estando mal, porque as outras opções ou estão piores que ele, tem um teto menor, ou ainda são muito inexperientes, né? Então cria essa competitividade também. Hoje ele sabe que se ele não jogar bem, tem um Lúcio pra entrar ali, tem o próprio João Costa que tá chegando, e a torcida quer ver esses caras, então eles sabem que a torcida vai, se o cara tiver mal, vai querer ver os novos que chegaram. Tem o Wesley, que apesar de ser na outra ponta, pode fazer um remanejamento ali, ele jogar pro uma, tira alguém, coloca, enfim. Mas é importante também pra esses caras também dar uma acordada pra vida e melhorar o rendimento dele no Cruzeiro. É isso. Disputa por posição é sempre bom, ainda mais quando você tá meio enfarado. E quando tem caras jogadores bons pra disputar também, né? Porque a nossa disputa tava em baixíssimo nível. Isso. Ô Samuca, tem o pessoal no chat aqui em polvorosa com uma questão aqui de negociação. E o Davi, ou David... Ô Caramujo, eu não costumo me arrepender de tuitada, viu? Mas essa aí... Eu arrependi. É o Brian, né? Meu Deus do céu, que é isso, velho? Tá dando briga de tudo quanto é lado e não tem absolutamente nada, velho. Então, porque o Davi / David Mota falou aqui, ó, a ESPN do México diz que o Cruzeiro e a América voltaram às tratativas por Brian. Tem algo apurado pra nós? Então... Não tem. Eu só postei lá, Caramujo, que ele fez um gol e deu um bonito gol, inclusive, deu 2 assistências, porque o torcedor tava, não é possível, o Cruzeiro perdeu o jogador pro Vasco. Eu acho que esse cara não vai sair de lá, e o que eu tinha de informação, gente, o pessoal falou aí do 4 vogais aí, na época que eu tinha informação do 4 vogais, eu trouxe a informação, eu não fiquei fazendo, a vez que eu falei sobre ele, nem negociação tinha, né? O 4 vogais, pra quem não sabe, é o Dudu, né? Então, na vez que eu falei sobre ele, não tinha negociação. Depois teve, o Cruzeiro soltou nota e o Cruzeiro procurou e etc. Depois a gente trabalhou só com informação. Não preciso ficar dando letrinha sobre negociação, ainda mais eu sei que é um assunto muito sério, né? Você tratar com ilusão, com falar que fulano vem, que fulano não vem, e etc. Então eu só postei isso para mostrar que ninguém vai conseguir tirar fácil de lá do América do México. Aí o pessoal começou a brigar, uns me xingando, aí os outros xingando quem tá xingando, e virou uma loucura aí nas redes sociais. Mas não tem absolutamente nada, e não acredito que vai ser retomado nada nessa história. O Cruzeiro esperou, é o que eu falei mais cedo aí, Caramujo, o Cruzeiro, quando a negociação vazou, já estava rolando já há alguns dias, véio, mais de uma semana. E durante todo esse período teve uma resposta só do América, velho. Ficou ali staff, né? Portanto sai, portanto dá para fazer, e conversando e tudo, e o negócio só enrolando. Então, o que eles falam hoje é que a pedida do América é de 14 milhões. Isso aí, não sei quem pagaria isso, não vai ser o Cruzeiro, então não tem absolutamente nada a ver o que eu postei ali, e tá tudo tranquilo. Quem quiser ficar xingando lá, vai ficar xingando sozinho lá, que eu, de vez em quando eu fico só vendo lá e observando os movimentos, viu, Caramujo? É bom a gente olhar os nomes, porque às vezes o pessoal xinga a gente no Twitter e depois aparece no YouTube aqui, a gente... Eu não guardo rancor não, mas eu guardo o nome. Então, assim, acho que então foi bom o Samuca trazer essa informação aí. Não tem, tá, gente, retomada de negociação nesse momento, o Brian tá lá, e, assim, eu acho que se o torcedor ficar, né, a cada jogo, nossa, podia ter trazido, não sei o que, não podia ter trazido, foi colocado de forma muito clara, não houve acordo financeiro, e
O Cruzeiro oferece 8, 10, o Cruzeiro oferece 10, 12, agora 14. Passa uma sensação de que é uma coisa meio Vélez com o Valentim, né? Aham. Qualquer oferta que você fizer, eles vão pedir um pouquinho a mais. Sim. Não, acho que é um não assunto nesse momento, né? Já foi, o que o clube tinha que afirmar, já afirmou, e a gente também tem que entender que às vezes as coisas vêm pelo lado do empresário, do staff, do atleta, porque é interessante que o nome esteja sendo mencionado, ligado a um clube do tamanho do Cruzeiro, da expressão do Cruzeiro, a janela tá aberta, o jogador vai sendo valorizado, ele tem um contrato longo lá, até 2030. Era até dezembro agora, mas conseguiram chegar a um acordo por uma renovação, e é um cara que sempre vai estar com seu nome ligado aí aos clubes, porque isso faz parte do jogo também, a parte do staff do atleta coloca essas coisas, né, oferece e tudo mais. Então, nesse momento, acho que não nos ajuda. O que eu tô com expectativa para ver, isso eu tô mesmo, caso o Cruzeiro avance, não na quarta-feira, mas na outra semana, estando vivo nas 3 competições, se o Cruzeiro vai realmente esticar essa corda, porque o que ia fazer de investimento financeiro pelo Brian era esticar a corda, porque já fez um investimento muito alto nessa janela pelo Gabriel Peck. E aí eu quero entender se vai decidir gastar valores como esse em um atleta, assim, chegando com mais qualidade de certeza mesmo. E aí, também não sei se será ele, porque tá muito claro que o América do México não faz questão nenhuma de negociá-lo nesse momento, né? Então... E ele tá jogando bem, né, assim, eu acho que o Samuel até brincou em relação a isso também, né, dele, pô, o cara, se ele quisesse muito sair mesmo, né, dava uma segurada, não vou pro jogo, tô com desconforto muscular aqui, sei lá, ele tá jogando muito, então acaba segurando mais, e eu acho que agora que acabou o prazo, não acabou literalmente, né, vai até hoje, mas que não dá mais tempo de você contratar um cara e inscrever, e isso já tem uns 2 dias que tá nesse cenário, porque o Cruzeiro acabou de trazer 3 jogadores aí que ainda nem estrearam. Se for pra Cruzeiro passar na Libertadores e aí investir forte em outro jogador, acredito que aí você ganha um pouquinho de mais tempo, né? Vamos dizer aqui que o Cruzeiro ainda segue e com certeza deve estar de olho nas opções. Aí faz um bom resultado no Mineirão aqui contra o Flamengo. Aí, ó, já chega uns caras ali que tá observado, que são mais caros, e aí talvez pode pintar, e aí consegue a classificação lá, aí você pode ir mais forte, já focado em deixar o time realmente muito mais encorpado pra Libertadores. Mas agora, esse momento específico, eu acho que não faz tanto sentido você retomar, né? Uma negociação cara, sem saber o desfecho da temporada aí por enquanto.